Então, bom dia, que grande alegria temos nós de estarmos juntos, iniciando aí um dia de sábado, né? Com muita alegria que nós nos reunimos aqui na igreja e a alegria agora de também estarmos ao vivo, de estarmos com você também que nos acompanha, e nós temos esse privilégio de cultuarmos juntos, em família, unidos na mesma fé, com o mesmo propósito de buscar a Deus. Então nós estamos reunidos com o melhor propósito que existe, e juntos estaremos então estudando mais um pouquinho da palavra neste dia tão especial. E neste momento eu convido você a se ajoelhar aí onde você está, para nós convidarmos a Deus para se fazer presente neste culto. Senhor nosso Deus, obrigado por sua presença, obrigado porque estamos em um dia de sábado, porque esse dia nos foi separado para estarmos completamente ao seu lado, e nós queremos assim viver todos os dias também. Que o Senhor nos dê a sua companhia neste culto, que os louvores, o que nós iremos estudar na palavra, tudo possa nos aproximar de Ti, e isso também nos assemelha ao Senhor. Dê-nos a Tua companhia, Pai, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento tão especial, eu acho que antes de sairmos, nós gravamos ao vivo, né? Mas agora esse é o nosso primeiro culto de Ano Novo, com Kainan aqui gravando. Nós estamos felizes que você está em mais um ano aqui conosco. Amém. Também, fazendo o ano bíblico. E nós queremos reafirmar a nossa aliança, assim como Abraão reafirmou a cada dia com Deus. Eu sei que só assim ele conseguiu ser fiel, decidindo a cada dia ser fiel naquele dia. Então, eu convido você a se unir conosco aqui em oração, cantando esse hino para Deus, de hoje em diante, hino 394. Amém. Amém. E assim como Abraão, nós possamos todos os dias buscar a Deus, e que Deus seja a nossa razão de existir, a nossa razão de fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Neste momento nós estaremos decorando o verso, porque não há como viver com Deus e viver semelhante a Ele, de acordo com o seu propósito, sem ter a palavra no coração. E nós decoramos anualmente aqui na escola uma lista de versos. Nós decoramos aí no ano 49 passagens. Em versos dá um pouco mais, porque tem versos que são, tem passagens que são vários versos, então é uma preciosidade que nós temos, uma oportunidade de decorarmos a palavra. E esta lista de versos estará aí também para você acompanhar todas as semanas conosco, está na descrição do vídeo, o professor Leandro estará colocando lá, e você pode pegar então a lista desses versos e aprender conosco. Toda semana nós falamos um. E agora nós estamos já no final do segundo verso, nós estamos decorando aí Atos 20 e 24, e todos já decoraram, né? Passamos a semana recitando esse verso, e agora nós iremos falar juntos, Atos 20 e 24. Vamos juntos então no 3? Vamos contar, Kainan? 1, 2, 3. Atos 20 e 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Atos 20 e 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Atos 20 e 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
Atos 20, 24. Amém. Que esse verso nos fortaleça todos os dias. E agora nós estaremos ouvindo uma música. Você gosta de ouvir música? Sim, muito. Muito. E nós temos então uma pessoa muito especial que estará cantando para nós. Convidamos então a irmã Railana para louvar ao Senhor neste momento. Bom dia, feliz sábado. Bom dia para você que está nos assistindo agora, que o Senhor Deus possa te abençoar muito, 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 muito. E estarmos acordados é uma preciosa graça, não é verdade? Nós estarmos aqui na casa de Deus é termos a preciosidade de tê-lo conosco todos os dias. Que você possa meditar na letra desse hino e que o Senhor Deus fale ao seu coração. Amém. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. E quando o céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus, da graça de Jesus, da graça de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. E essa graça que nos alcança a cada dia e nos alcançou hoje, a prova disso é que o Senhor nos deu a palavra dele para estudarmos mais uma vez. Nesse momento especial, convido você a abrir aí a sua Bíblia, já pegar ela, na verdade, né? O livro Patriarcas e Profetas, e queremos convidar aqui a professora Maísa. Ela estará nos direcionando nesse estudo tão especial. Que Deus abençoe. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado para você que está em casa. Já andei dando um alôzinho aí online, né? Para vocês, dizendo que eu amo muito vocês.
Se tem algo que eu quero ter que vocês tenham certeza a partir da escola de profetas, é que vocês são muito amados. Nós temos pedido muito a Deus que nos encha de amor. Amor do céu. Amor que tem no coração de Jesus. Que nos ajude a enxergar as coisas com um olhar celestial. Que nos aproxime do coração dele, para que estejamos aproximados do coração de vocês. 2 coisas temos insistido diante do trono da graça: que nos encha de amor e discernimento. Você ouviu? 2 coisas: que nos encha de amor e discernimento. Por que isso? Se vocês tiverem amor, se nós tivermos amor, certamente amor é santificação divina. Ira, raiva, santificação satânica. Temos que pedir a Deus que nos encha de atributos dele. E discernimento para entender a diferença entre uma coisa e outra. Discernimento para compreender as verdades de Deus. Discernimento para estarmos envolvidos do jeito certo nesse final e não sermos enganados. Como é importante entender o que está acontecendo à sua volta, entender a sua parte nessa coisa que está acontecendo. Eu louvo a Deus pela oportunidade de ser adventista. Que privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus, de ter os testemunhos, de estarmos envolvidos com gente que quer ir para o céu, gente que quer viver uma vida correta. Como é bom isso, não é? E isso me faz muito bem, me associar a pessoas que estão indo para o mesmo lugar. E eu sei que nessa manhã eu vou falar e estudar com pessoas com quem eu vou conviver a eternidade toda. Louvado seja o nome do Senhor. Ensaie seu sorriso, fique feliz agora, muito feliz. Estamos respirando, estamos felizes em nome de Jesus, estamos envolvidos em missão, bendito seja o nome do Senhor. Grave isso, eu quero falar durante o ano inteiro essa verdade. Primeiro, eu estou muito feliz porque eu estou viva. Louvado seja o nome de Deus, que privilégio viver. Segundo, porque eu estou viva como adventista. Isso é um tremendo de um privilégio. Terceiro, porque eu estou viva como adventista e tenho missão. Ter missão, olha que prêmio, missão, isso dá sentido à vida. Quarto, eu estou viva como adventista, tenho missão e tenho futuro. O Senhor Deus diz: eu sei os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Glória ao nome do Senhor. Quem falou isso não pode errar. Quem falou isso foi o Deus eterno. E é assim. E pense bem, isso é a realidade sua também. Para isso estamos vivos. Nascemos para isso. Você foi chamado para esse canal para isso. Você está aqui para isso. Temos estudado todos os dias. E hoje, ao estudar, nosso estudo não será a informação de um acontecimento. É a informação, abra bem seu ouvido, de algo muito sério. É um estudo por comparação. Hoje pela manhã, ao estudar isso, eu fiquei pensando, nós não estamos somente sendo informados do que aconteceu com os nossos antepassados. Nós estamos percebendo uma comparação entre um e outro da mesma família. Vocês perceberam isso ou não? Sim ou não? Eu preciso que vocês tenham percebido a mesma coisa. Dê uma olhada, por favor, o primeiro texto que eu quero que vocês abram é Mateus capítulo 5, verso 14. Você fala, mas Maísa, não é isso não que nós estudamos hoje de manhã. Por favor, não é isso em tese. Mas, na verdade, se você abrir a sua Bíblia, você vai enxergar Jesus falando aquilo que conseguiu nos demonstrar através dos testemunhos da vida de Abraão e de Ló, uma comparação entre as duas histórias, entre os dois homens, a sua estada no mesmo local e a diferença que fizeram ao redor e para si mesmos. Por favor, o que diz Mateus capítulo 5, verso 14 e 15? Quem pode ler para mim? Eu quero um de vocês que lê com a voz bem alta. Diz o que aí? Bora? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Continua. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Opa, então assim brilhe, você continua com o microfone aí, que eu vou te pedir outro texto. Peraí, como é que é? O Senhor Deus, em sua misericórdia e bondade, Ele nos ensinou que nossa luz deve brilhar e resplandecer entre os homens. Sim ou não? 2 homens ricos, muito ricos. 2 homens da mesma família.
parentes, da mesma fé, ouvindo as mesmas mensagens. Eu preciso comentar com vocês um negócio tremendo. A aproximação que Abraão teve de Deus, Ló poderia ter tido, sim ou não? Sim. O que o impediu? Existe uma posição que é ordinária e uma posição que é extraordinária. Existe uma posição que é medíocre. O que é medíocre? Está no meio. As pessoas gostam daquela que está ali, que não exige esforço. Você acha que Abraão chegou ao ponto de ouvir constantemente anjos? Anjos estavam com ele. Anjos visitavam, anjos conversavam, traziam informações, estavam ali todo o tempo. Por quê? Porque ele era mais bonito, rico. Por que foi que ele foi chamado? Porque o Senhor Deus o fez sair do meio de sua parentela. Porque teve então e outra coisa fantástica. Por que é que o Senhor Deus aceitou que Ló fosse com ele? A respeito de Ló, o Senhor Jesus tem uma comunicação. Por favor, leia para mim o que você encontra em Lucas 17:32, por favor. Você que está em casa, pega também. Vou dizer uma coisa para você. Não somente ouça, pegue a palavra. Leia na Bíblia. Isso faz uma diferença tremenda. A Bíblia, ela causa um impacto, já provado cientificamente, nos nossos neurônios, na nossa vida, em todo o nosso corpo. Todo o corpo se enche de energia celestial, que eu chamo isso de bênção. É o poder do Espírito Santo que entra dentro de nós. Na verdade é isso. E o Senhor Deus, em sua misericórdia e bondade, nos trouxe a Bíblia com esse poder, porque são palavras vivas. O que diz em Lucas 17, verso 32? Lembre-se de voltar atrás por coisa alguma. Por favor, eu quero outra versão. Quem tem outra versão? Qual é a versão que você tem? Dê o microfone para trás, por favor, para ler. Vamos lá. Vamos lá. 17:32. Leia, por favor. O que diz aí? Leia, por favor. Se tem outra pessoa que pode ler para mim, porque a gente está no ar. Vamos lá. Qualquer que procure salvação, a sua vida perdê-la. Esse é o 33, é o 32 que nós precisamos. Vamos lá? Lembrai-vos da mulher de Ló. Opa! Vem cá. No momento em que o Senhor Jesus estava falando e comentando sobre coisas muito sérias, sinais do fim, momentos do último momento da história da terra, que ele estava ensinando um povo como deveria agir para a sua salvação, o Senhor Deus não disse lembrai-vos de Sara. O Senhor Deus não disse lembrai-vos de Dorcas, lembrai-vos de qualquer outra do passado, lembrai-vos de Esther. Dorcas porque ainda não tinha existido, né? Mas vamos lá, lembrai-vos de qualquer mulher importante do passado. Nem mesmo lembrai-vos de Abraão. Ele falou, lembrai-vos da mulher de Ló. No momento de grande aperto, para fazer parte de sua pregação, o Senhor Jesus manda lembrar de alguém que estava perdido e perdido para sempre. Por quê? O que tinha na cabeça de Jesus que ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló? O Senhor Deus havia dado a ela a oportunidade de estar entre o povo. A religião era rara naquela época. Ela estava circunspecta a certos lugares. A verdadeira religião estava na casa de Abraão. Era um homem que foi chamado. E o Senhor Deus tinha dado a chance para ela de morar com quem tinha sido chamado por Deus, com quem era visitado por Deus, com quem havia sido envolvido nas coisas de Deus. Nesta vida, ela viveu e nesta vida ela morreu. Que vida? Vocês sabem por que é que Deus disse lembrai-vos da mulher de Ló? Porque quem foi que insistiu com Ló para mudar de local foi ela. Foi a mulher de Ló que insistiu. Ah, meus queridos, se nós soubéssemos o que é que está pela frente quando chamamos e pedimos alguém em casamento, quando nos envolvemos em casamento com uma pessoa, se nós soubéssemos tudo que está envolvido neste pedido, quanto deveríamos olhar e observar uma vida antes de dizer sim para alguém, antes de chamar alguém para o seu propósito. Essa mulher insistiu com ele que fosse para lá. E o incrível é que nós, ao vermos aqui,
que havia problemas entre os rebanhos, naturalmente não podiam ficar os dois no mesmo local, e quem tomou a providência de falar e dizer que haja paz entre você e eu, que haja paz, nós somos parentes. Quem foi que disse isso? Ló? Abraão. Por que Abraão fez isso? Que espírito era esse que Abraão tinha? Os filhos de Deus pelo mundo inteiro são uma família, e o mesmo espírito de amor e conciliação deve seguir os passos dos filhos de Deus. Irmãos, entre nós não deveria haver um só posicionamento de briga, de rixa, de incômodo. Quer que eu fale uma coisa para vocês? É melhor perder do que brigar com alguém. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. O que foi que eu disse? É melhor você ensinar-se, se tornar pública uma situação, uma rixa entre duas pessoas, um pleito no meio de alguém, alguma coisa coletiva. É melhor que você perca e chame a pessoa em particular e converse para você ganhar essa situação. Você sabia disso? Chame em particular, converse com essa pessoa, fale com ela, comente a respeito da situação para que haja salvação da situação, para que haja liberação do problema. Por quê? Porque essa é a maneira correta de viver. E quando eu olho isso, eu tomo um susto de ver. Ló, vocês sabem que ele devia a prosperidade e a conexão com Abraão. Eu queria que vocês comentassem isso. Foi dito isso. Quer dizer que ele ficou rico por causa da conexão com Abraão, sim ou não? Eu vivo dizendo para o meu marido, eu tenho certeza absoluta, que eu, Maísa, nunca teria todas as bênçãos que tenho se não fosse o trabalho que executo. Eu não sei quantos de vocês entenderam a frase que eu falei. Nunca. As coisas que faço, por onde ando, as situações que Deus me manda fazer, sai daqui, vai para lá, faça isso, se envolva nisso, trabalhe assim, faça esta vida. Traz bênçãos sobre a nossa história, traz bênçãos sobre a minha vida. Eu garanto para vocês. Às vezes alguém é capaz de dizer assim, nossa, mas veja, Maísa viaja para o mundo inteiro. Eu nunca gastei um centavo do meu bolso, porque eu não tenho para viajar para país nenhum. Nenhuma vez. Sempre alguém me mandou ir porque Deus chamou para ir. E isso é muito sério. Quando Deus chama, Deus paga. Você já parou para pensar sobre isso? A escola de profetas é imensa. As pessoas que vêm até aqui falam, como é que pode? Essa é a prosperidade de Deus, não é a minha. Eu, particularmente, com o que eu trabalho na vida, nunca teria levantado isso aqui é o Senhor. Ele fabrica situações, Ele concede situações. Ló devia sua prosperidade ao envolvimento com Abraão. E como foi que ele agiu? Ele reconhecia isso? Não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A maneira como a gente enxerga as coisas determina nosso futuro. Abraão, no entanto, era um homem extremamente educado. O Espírito de Cristo estava sobre ele. Que coisa tremenda! Eu gostaria muito de ter vivido com Abraão. Vocês gostariam? Sim ou não? Gostariam de tê-lo conhecido? Pois nós iremos conhecer. Vamos conversar. O Senhor Deus diz, sentareis na mesa com Abraão, Isaac, Jacó. Eu vou me sentar na mesa. E de vez em quando eu vou dizer, por favor, eu posso chegar mais perto? Quero conversar mais com você, Abraão, eu quero conversar com você. Eu fico imaginando, como que você imagina que Abraão era? Hollywood apresenta um homem barbudo, diferente. Eu imagino que eles eram homens fortes, grandes. Eu imagino que eram homens de aparência principesca. Eu imagino Abraão assim, com um aspecto bastante diferente do resto do povo. O povo de Deus que segue suas instruções, eles são mais jovens, mais saudáveis. Sabia disso? Eles têm aparência de saúde. Eles têm uma alegria constante, uma maneira de agir, porque Deus os preserva. Eu acho isso tremendo. E Ló não tomou em consideração os males morais e espirituais ao decidir, colocando as suas tendas lá naquele vale que parecia tão maravilhoso, né? Que a vista era maravilhoso. E aí ele foi colocando as suas tendas mais perto de onde? De Sodoma. Eita! Deixa eu lhe fazer uma pergunta. As tuas decisões para com a sua vida, para com a sua família, as suas decisões relacionadas aos seus filhos, estão envolvendo o quê? No caso de Ló, envolvia mais prosperidade, envolvia mais condição. Não estava contente com o que já tinha, queria mais. Eu quero estar perto daquele local. Você se lembra o que aconteceu com Ló? Nós vamos estudar daqui uns dias. Abraão então preferiu ficar na quietude de um lugar distante. Diz que ele
afastou sua família, quanto mais pôde, de qualquer possibilidade de conexão com o mal. Vocês querem isso para a vida de vocês? Eu quero. Afastou de sua família. E posso dizer uma coisa para você, já que eu estou pensando aqui? Afaste seus filhos. Às vezes nossos filhos não estão lá naquele inferninho, mas o inferninho é trazido para dentro da casa através disso aqui. Aqui em casa as crianças não possuem celular de forma nenhuma, nem os adolescentes. Aqui tem que ter idade para poder entrar em contato com isso e dar provas, inclusive, de maturidade para que tenha acesso a esse tipo de, infelizmente, de oportunidade de ver o mal, de oportunidade de ser invadido pelo mal. Às vezes uma casa está cercada pelos anjos de Deus, mas alguém traz de fora os anjos do mal pela sua escolha, pelo seu comportamento. E você precisa pensar isso, querido irmão que está em casa. Você que está aí tem que tomar providências, observar o que se vê, para não dar legalidade para Satanás entrar na casa. E Abraão era cuidadoso, né? E ele tinha muitos dons juntos, você não acha? Muitos dons na mesma pessoa. Uma pessoa cheia de dons. Um obreiro preparado para toda boa obra. Não era isso? Um temperamento excelente. Um comportamento de visão. Mas isso era possível pelo quê? Todo lugar que ia, ele buscava o Senhor. Constante busca a Deus. Vou ler um pedacinho daqui para vocês encherem o coração. Que eu leio isso daqui e falo, Senhor, faz isso comigo. Faz isso na minha casa. Rico na fé, nobre em generosidade. Peguem esse texto. Rico na fé, achem aí, por favor. Dá uma olhada que lindo. Eu sei que Abraão era um homem rico, mas aqui esse texto começa dizendo que ele era rico no quê? Na fé. Rico na fé. Essa é a riqueza. Esta é a importância. Eu vivo dizendo para os alunos que estudam muito aqui se estuda muito. Eu vivo dizendo, eu não os quero como intelectuais somente. Se forem só intelectuais, vocês terão trazido uma miséria sobre o mundo. Se forem só intelectuais e sábios, aí já começa a ficar diferente. Agora, se forem intelectuais, sábios e cristãos, aí é a mistura certa. Vamos então observar o que diz aqui. Rico na fé, nobre em generosidade, inabalável na obediência, humilde na simplicidade de sua vida peregrina. Abraão era também sábio em diplomacia, corajoso e hábil na guerra. Epa! Vocês gostam de gente assim? Que mistura é essa, Sheila? Dá uma olhada, que gente é essa? Como deve ter sido bom estar com um homem que sabia ser, em cada momento da vida, de uma maneira poderosa e vitoriosa. Simples e firme. Olha lá, eu lembro que me foi dito um negócio e nós colocamos no nosso convite de casamento essa informação. Macios como veludo, mas firmes como aço. É possível isso? Sim ou não? É possível. Eu penso que Deus é assim, macio como veludo, mas firme como aço, como diamante. Vamos lá, vamos achar algo bem firme. Por quê? Porque é assim. Você sabe o que é errado, o que é certo, ordenando os seus filhos após ele. O que é ordenar os filhos após ele? Incrível que o estudo de hoje de manhã deu um vislumbre que, quantos anos eu leio, né? E hoje de manhã me deu um clique assim, epa! Não é só ensinar os meus filhos, mas meus netos pela minha maneira de viver. Sim ou não? Os meus netos vão observar como era a avó, como é que ela vivia, que tipo de vida tem essa pessoa. Um filho que vai ser bem criado, vai educar bem a minha posteridade. Sim ou não? É isso. Essa é a posição celestial. É assim, ordenando. E quantas vezes no estudo de hoje nós vimos essa frase? Ordenou bem os filhos depois dele. Quantas vezes você encontrou essa informação? Mais de 3, e nós sabemos que a repetição tem uma razão muito grande diante de Deus. Mais de 3 vezes foi dito isso no estudo de hoje de manhã. Que mais? Apesar de saber-se que ele era ensinador de uma nova religião, 3 régios irmãos governantes das planícies dos amorreus, na qual ele habitava, manifestavam sua amizade, convidando-o a entrar em aliança com eles, para maior segurança, pois o país estava cheio de violência e opressão. Uma ocasião logo apresentou para ele aproveitar-se desta aliança. Olhe para cá, por favor, preste atenção. Como é importante você saber quem é você através dos vizinhos que moram ao seu redor. As pessoas sentem que estão morando do lado de Jesus, que estão se avizinhando com Cristo,
Isso começa de que maneira? Para que os vizinhos tenham uma boa impressão de você, é preciso que dentro da sua casa você seja uma pessoa agradável e cristã. Como é que seus colegas de quarto pensam a seu respeito? Como é que eles sentem morando com você? Morar com você é bom? Você se casaria com você mesmo? Vai lá, me responde, bora. Você se casaria com você mesmo? É legal viver contigo? É uma delícia andar com você? É bom viver com alguém que tem a sua maneira de viver? Se você respondeu não, é porque você está em grandes problemas. Se nem você gosta de você, o que dirá os outros? Como que espera que alguém goste? Você tem que mudar esse quadro. Você tem que correr atrás disso e trabalhar em prol dessa situação na sua vida. Abraão era um homem que as pessoas gostavam de viver do lado dele. Ele tinha um espírito cristão. E então aconteceu o quê? Ló foi para lá, para aquele lugar. Vocês sabem o que aconteceu com o local onde, gente, imagine ser escravo de um povo por causa de uma guerra. A guerra acontece, Ló não foi abençoado e nem protegido, não foi isso? O que aconteceu? Agora, Abraão, que não guardava ressentimento nenhum, saiu dali e foi lutar. Gente, imagine, que idade ele tinha quando foi chamado? 75? Poxa vida, aqui para frente diz que já tinha passado 25 anos. Digamos que tivesse passado aí uns 18. Quantos anos Abraão tinha? E tinha força suficiente para entesar o arco? Sim ou não? Sim. Saiu e foi brigar. Foi ou não foi? Gente, quando eu fico olhando isso, eu falo da minha família. Da minha família. Ele era da minha família. Abraão era da minha família. Lá foi ele e foi tomar de volta seu sobrinho. Ajudar aqueles reis ao redor. E aí, quando consegue, aí o pessoal fala, olha, eu quero te dar os despojos da guerra. Não, para você não dizer que você me enriqueceu, eu não quero nada. A única coisa que eu quero é meu sobrinho, família dele, e tudo que ele tinha. Ló merecia? Ló merecia, senhores? Mas Abraão agia por merecimento com relação às pessoas? Ou pelo que é certo? Opa! 2 lições tremendas. Abra seu ouvido aí. Não devolva as pessoas conforme a raiva delas. É preferível perder uma batalha do que brigar e dar um mau testemunho diante de Deus. Cuidado se você tem um temperamento grosso. Cuidado se você tem um temperamento ácido. Se você tem um temperamento nervoso. Você precisa trabalhar em cima disso. Precisa pedir que Deus acalme essa situação. É preciso que o Senhor Deus trabalhe de uma outra maneira. É preciso que sejamos Abraão. Melhor, é preciso que sejamos Jesus. Então, isso faz uma diferença. E ele, então, não recusou-se a tirar vantagem daquele que tinha sido infeliz. Olha que situação, eu achei muito fantástica essa frase. Recusou-se a tirar vantagem daquele que tinha sido infeliz. Eu quero comentar uma coisa com vocês. Vocês sabiam que eu não compro algo de alguém que eu sei que precisa muito daquilo, mas por necessidade ela está vendendo? Aí a pessoa fala, é uma barganha, ó. A pessoa aí está precisando comprar um remédio e vai comprar e vai vender esse tapete maravilhoso de sua casa. Vocês já viram gente fazendo isso? Ó, compra isso daqui, eu preciso para comprar esse remédio, me ajuda. Aí você fala assim, quanto você está pedindo? Sabe que a pessoa está pedindo R$200 e o negócio vale 1.000. Aí você fala, te dou 150. Não acontece isso, sim ou não? Porque sabe que o outro está precisando. O nome disso é roubo. Saibam disso, tá? É melhor, se você tem os R$200, dar à pessoa, do que você levar o que você sabe que valeria muito mais. Não tire vantagem das pessoas. Não tire vantagem das pessoas. Não tire vantagem das pessoas. Quer que eu diga uma coisa para você? Pechinchar é pecado. Eu não gosto desse negócio de pechincha. Eu acho que é tirar o suor das pessoas. É melhor que você ande um pouco mais para achar o mais barato. Não pechinche, não fique. Não dá para você fazer mais barato, não fala isso. Você não pode medir o trabalho dos outros. Você não sabe quanto custa o trabalho, quanto custou para a pessoa fazer aquilo. Não faça isso. Ande um pouco mais. R$1.000 isso aí? Eu não tenho 1.000. Eu vou correr atrás para ver se eu acho um de 900, que é o dinheiro que eu tenho. Mas eu não vou pedir, me consegue. Eu não sei quanto custou o trabalho alheio. Isso é muito sério. Nós temos que pensar em alguns detalhes da vida que nos tornam ímpios, que nos faz parecer os ímpios, gente de fora, gente da rua. Você não é assim, você é do Senhor. Você pertence ao Deus eterno. Você é do Senhor. Você é o que levanta a lei de Deus. Você está com a lei do Senhor na sua mão. Você foi chamado a sair da sua parentela para levantar a luz de Deus entre os gentios. Então faça isso.
Viva nesta medida, viva nessa altura, viva nessa altitude. A altitude que você vive, olha isso aqui, determina a sua atitude. Agora, sua atitude determina a altitude. Você entendeu isso, sim ou não? Que vida você leva? Em que espaço você vive? Você vive à luz do céu? Você vive à altura do céu ou vive à altura desse mundo perdido? Não tire vantagens de ninguém, por nenhum motivo. Se você tem, ajude. Se você não tem, ore com a pessoa. Encontre uma forma, mas não tire vantagem das pessoas. Abraão entendia isso. Eu acho fantástico isso, né? Deus prometera abençoar Abraão. Assim que ele terminou de ganhar a guerra, ele fez um negócio que eu várias vezes penso se eu faria. Abre bem seu ouvido agora, bem grande, abre bem o ouvido. Eu aprendi muito hoje de manhã, Theo, nisso. Assim que ele tinha ganhado a guerra, estava feliz, tinha conseguido tudo, ele correu para fazer o quê? O que ele fez assim que ganhou a guerra? Voltou para... Sim, voltou, mas o que ele fez? Ele fez outra coisa. Como? Desculpa, eu não entendi. Deu dízimo para Melquisedeque, sim, mas ele fez outra coisa, que me chamou a atenção demais hoje de manhã. Você vê, a gente lê e cada ano vem uma coisa na cabeça. Ele correu para Deus e, temendo que pudesse haver uma represália, o que ele fez? Eu vou me assegurar de que meu Deus está comigo, que minha casa, que constituía 1000 pessoas, vocês leram isso, sim ou não? E que a casa dele era uma escola, sim ou não? Quantos leram isso? Ai, gente, eu fiquei tão feliz, eu gosto tanto dessa parte. A casa de Abraão era uma escola. Estava escrito isso. Minha casa é uma escola. Ai, que maravilha. Louvado seja o nome de Deus. Minha casa é uma escola. Faça isso da sua casa. Se não for isso, tem alguma coisa errada. Nós não vivemos para nós mesmos. Faça disso. Diz que a casa de Abraão era uma escola. E Abraão, então, sabedor das bênçãos de Deus e da responsabilidade do Senhor sobre sua vida, e conhecendo o coração humano, ele, após a guerra, tinha ganhado. Ele não ficou em orgia e alegria e não sei o que, ganhamos. O que ele fez? Correu para a presença de Deus. Senhor, ele temia que fosse assaltado por aqueles reis. Foi ou não foi? Não era isso? Que houvesse represália. O que ele fez? Foi se assegurar, disse: eu ficarei aqui, Senhor, até que tu me respondas. Lembra disso? E permaneceu ali, e ficou esperando ali, ó. E eu fico impressionada de ver, que coisa linda, Abraão esperando. Ele mesmo fez o sacrifício ali, ficou aguardando, e ficou de manhã até a tarde. Não foi isso, filha? De manhã esperando, não deixando sentar nada. Senhor, Senhor, me responda. Eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo você fica quando ora a Deus esperando a resposta? Bora, me responda. Você desiste quando? Aqui eu tenho certeza que tinha passado 25 anos, né? 25 anos. Quando Abraão tinha estado quase 25 anos em Canaã, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. 25 anos. Demorou muito para a promessa que ele tinha feito antes acontecer. Quanto tempo você espera que aconteça algo que Deus disse que vai acontecer na sua vida? Você desiste logo? Responda. Eu vou comentar uma coisa sobre Abraão ir falar com Deus após a batalha vencida, irmão Paulo. Presta atenção nisso aqui. Resolver um problema é sinal de inteligência. Sim ou não? Ele viu que Ló estava com um problema, ele foi resolver. Agora te assusta. Prever um problema é sinal de sabedoria. Após ele ter vencido, ele previa, pensava, imaginava que alguma coisa poderia acontecer como represália, como resultado daquilo. Prever um problema é sinal de sabedoria. Agora te assusta. Envolver Deus para resolver um problema, aí é sinal de eternidade, que é cristianismo. Então eu vou repetir o que estou dizendo. Resolver um problema é sinal de inteligência. Prever um problema é sinal de sabedoria. Agora, envolver Deus para resolver o problema é sinal de cristianismo, é eternidade. Você tem que pensar nisso. Não só saber que tem um problema, pior é que uma boa parte das pessoas só fazem parte do problema, não da solução dele. Você é chamado aqui a fazer parte da solução. Prever situações. Olha, o que pode acontecer? Que situação eu tenho nesta posição? Maravilhosa a vida deste homem, né? Foi mostrado a ele o ato da circuncisão.
Foi inaugurado o ato da circuncisão, não foi? O Senhor Deus veio, várias vezes eram anjos, mas num certo momento ele foi visitado por quem? Pelo próprio Jesus. Eu vivo insistindo com os alunos da Escola de Profetas e insisto com você também. Peça a Deus para falar com Ele, de forma direta. Peça, Senhor, eu quero ver teus anjos. Senhor, eu quero conversar contigo. Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Peça. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Peça a Deus para ter comunhão com o céu, constante, ininterrupta, verdadeira, real. Você ouviu isso? Peça. Peça a Deus. O Senhor tem se mostrado para muita gente no planeta. O Senhor tem falado para muitas pessoas. Você quer pedir isso, Alice? Quer pedir isso a Deus? Você tem que pedir, minha filha. Você tem que pedir. Você sabia disso, Jô? Corre atrás disso. Peça, Senhor, vá conversar com o Senhor. Aqui tem tanto lugar para isso. Converse com Deus. Busque a presença do Senhor. Se envolva com Ele. Este homem insistiu com Deus. Ele se colocou na posição de Jesus. Quando lhe foi dito que aqueles anjos estavam indo com uma missão de destruir, sim ou não? Mas antes passaram com a missão de abençoar a casa de Abraão. Eu acho isso fantástico. Lá vem eles andando. Gente, como é isso? Jesus e 2 anjos vinham andando no chão, como você e eu. Você entendeu isso? E vinham caminhando e passaram pela casa de Abraão. E Abraão correu atrás. Vem cá, por favor. Ele era muito hospitaleiro, não é? Quantas qualidades bonitas. Diz uma coisa, você sente que as suas coisas são só suas? Isso aqui é meu, não toca nas minhas coisas. Você sente isso? E se eu disser para você, hoje a minha casa é cheia de gente, né? Eu vivo e convivo com muita gente. Dentro do meu lar moram várias pessoas que vêm de várias partes do mundo. Mas você sabia que nem sempre eu fui assim? Você sabia que eu era tão exclusivista, tão chata e desagradável? Não que eu seja menos agora, né? Mas eu acho que o Senhor me alcançou, pelo menos nessa parte, que o pessoal passava, entrava, eu recebia muito bem, não recebia por hospitalidade, eu recebia para parecer boa gente. Que coisa feia, mas eu fazia isso. E as pessoas chegavam na minha casa eu fazia aquela comidona, arrumava tudo e limpava até a maçaneta era lustrada, minha casa tinha de limpa. E eu falava, não, dentro do meu lar é meu lar, minha casa é minha casa, meu espaço é meu espaço. Até que o Senhor Deus me deu um tombo bem dado para eu aprender algumas coisas na vida. Hoje minha casa é cheia de gente. E eu tenho que viver um pouco da vida das outras pessoas também, não só a minha. Eu imagino Abraão com 1000 pessoas. Que vergonha, a gente só tem um pinguinho de gente, né? Ele tinha 1000 pessoas, né? 1000 pessoas sob seu comando. 1000 pessoas para dar comida, 1000 pessoas. Vocês acham quantos trens precisa para trazer água para 1000 pessoas? Bora, responda. Quanta comida precisa diariamente para 1000 pessoas? Vocês não sabem quanto é para alimentar 40 aqui em casa. Vocês não têm ideia. Um dia eu vou contar para vocês. Para alimentar todos os dias, café, almoço e janta, 365 dias por ano. Aí quando o Leandro chega com aquele monte de caixa, vai descendo aquele monte de caixa, na semana que vem um monte de caixa. Para onde foi a caixa da semana passada? Sumiu tudo, né? Nossa alegria é trazer comida. Agora imagine 1000 pessoas. E aí chega um visitante, ele não diz assim, já tenho 1000 aqui, eu quero que essas pessoas aí, não vem não. O que é que ele fez? Entra aqui, por favor. E ele mesmo lava os pés, e ele mesmo separa a comida, não vá sem comer. O que aconteceu? O céu se revela para ele. Eu vou te contar o que eu vou fazer. Imagina Deus dizendo, eu vou contar o que eu vou fazer, eu vou te contar. Nós estamos vindo numa missão de destruição, de lutar por um lugar que, nossa, quantas vezes Deus já tinha lutado. Ele, Senhor, eu me atrevo a perguntar se lá houver 50, mas Senhor, se lá houver 20, Senhor, se lá houver 10, Senhor. E o Senhor Deus permitia que ele falasse nesse tom com ele. Quando eu fico pensando nisso, eu falo, Senhor da glória, me dê a chance de ter uma íntima comunhão contigo, a ponto de eu lutar pelas pessoas, lutar, clamar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, e até por quem não merece, amar o que não é amável.
cuidar do que não merece. Eis a beleza do cristianismo, né? E outra coisa, Abraão não pretendia graça pelo motivo de eu sou cristão, Senhor, me dá isso aí. Vocês lembram disso? Gente, eu acho tão feio algumas pessoas que dizem assim, olha, além de eu ter deixado tudo, eu faço assim, eu faço assado. Gente, ninguém está fazendo favor para Deus. Você não está fazendo favor algum para Deus em fazer o que lhe é devido. Você não está fazendo um favor para Deus ao fazer o certo. Deus não é abençoado porque você faz o bem. Quem é abençoado é você. O Senhor Deus já é Deus. Ele já tem o que é. Olha o que diz aqui. Não pretendia graça pelo motivo de sua obediência ou dos sacrifícios que fizera ao cumprir a vontade de Deus. Sendo ele próprio pecador, rogava em prol do pecador. Tal espírito deve possuir todos os que se aproximam de Deus. Não é o que você faz que te traz alguma importância. É o que Deus fez é que tem importância. O que nós fazemos é obrigação. Você entendeu, sim ou não? Não se aproxime de Deus dizendo, Senhor, eu faço tal coisa, tal. E nem de mim. Vocês moram aqui conosco, não adianta me dizer, alguns alunos falam, mas eu trabalhei aí dentro. Falei, peraí, o que você trabalhou, por acaso paga o que você recebeu? Nunca. Não existe isso. Não tem como. Não existe isso. Não é uma troca que estamos fazendo aqui. Estamos obedecendo ao Senhor. Estamos obedecendo a Deus. E o Senhor Deus que instituiu que deveríamos viver assim. Tal espírito devem possuir todos os que se aproximam de Deus. Abraão manifestava, contudo, a confiança de uma criança ao rogar a seu amado pai. E achegou-se ao mensageiro celeste e instou fervorosamente em sua petição. Irmãos, eu quero esse espírito sobre mim, eu quero isso. Seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos ter e experimentar sobre os penitentes. O espírito de Abraão era o espírito de Cristo. O Filho de Deus é o grande intercessor a favor dos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Afastar. Educação de filhos. Foi falado para nós sobre educação de filhos? Que terrível é ter um amor errado. De permitir que os filhos façam o que é errado só porque dizemos, eu amo, por isso que eu vou fazer. Não deve ser assim. O que é errado em qualquer situação. Compreenderam? Se não foi como Deus falou, não deve ser permitido de maneira alguma. Outra maneira, pais não convertidos não deveriam ter filhos. Vocês leram sobre isso hoje de manhã? Isso me impressionou tremendamente. Pais não convertidos não deveriam ter filhos. Por que não? Porque pais não convertidos não têm condição de criar filhos, vão criar gente pior do que eles mesmos. Se você tem traumas do passado, deve curá-los primeiro, antes de ter filhos, porque você passará isso para o seu filho. Você criará um filho baseado no seu trauma. Às vezes uma pessoa foi tão magoada durante a sua infância, que ela pensa que agora deve soltar todas as rédeas para o filho pela situação que viveu. Você pode imaginar isso? Isso é coisa muito séria. Pessoas traumatizadas deveriam curar suas misérias antes de se tomarem por encargo a vida de uma criança, não é? Isso é muito sério, viu? Semelhantes aos patriarcas da antiguidade, deveremos levantar um altar por onde formos. Irmãos, quer que eu diga uma coisa? Entrou num avião, levante um altar ali. Fale com as pessoas ao redor. Converse sobre a tua verdade, dignifique Deus. Vai no mercado, levante um altar. Ande pelas ruas, levante um altar com as suas vestes, com a sua maneira de agir. Está na escola, levante um altar na escola. Está na faculdade, levante um altar na faculdade. Está entre os vizinhos, levante um altar entre os vizinhos. Levante um altar aonde você for, Abraão. E eu te abençoarei e ordene teus filhos depois dele, diz o Senhor. E em ti serão benditas todas as nações da terra, porque Jesus viverá em você. Jesus viverá na sua vida. Que o Senhor te encha de poder e honra. Ao estudar amanhã a prova da fé, que estudo tremendo nós vamos ter amanhã. Que seu coração esteja cheio do poder do alto. Que você aproveite esse dia de hoje, um dia de sábado, que alegria. Que você encha a sua vida do poder do alto. Hoje é dia de cura, cura das emoções, cura do corpo. O Senhor Deus usa o sábado para cura. E o Senhor nos curará se formos até Ele com um coração grato. Peça a Deus, Senhor, eu quero cura da minha alma. Quero cura da minha vida. Quero cura da minha história. Senhor, me fortaleça.
Eu quero que ao orar agora, pela autoridade que Jesus me dá como sua serva, eu possa orar pela sua vida. Por a sua vida ao redor de onde você vive. Pelo exemplo e testemunho destes que vieram antes de nós, que nos são apresentados no ano bíblico. Pelas transformações que Jesus pode fazer em qualquer vida que se entrega a Ele. Nós podemos, pela graça e poder de Deus, ser sábios cristãos para a eternidade. Vamos lá, eu quero orar com você. Vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe. Vou agora orar com você, querida escola, se ajoelhe comigo. É o momento da bênção, é o momento da oração, é o momento da sua vida ser abençoada. Que o Senhor Deus retire de nós e retire de nossa casa as misérias que trazemos, não só das nossos antepassados, da nossa maneira de pensar, mas que saia de nós as coisas que nós mesmos gostamos e que são erradas. Vamos orar juntos? Vamos lá. Amado Senhor, glorioso Deus, que história fabulosa a história de Abraão. Que bom que nossa casa faz o ano bíblico. Que bom que essas pessoas estão fazendo o ano bíblico também. Que bom, Senhor, que privilégio ter estado com elas e saber que o Senhor viaja pelos carvalhais de Manré, Senhor, e também viaja, Senhor Deus, pelos caminhos da escola de profetas, pelos lares das pessoas e as visita. E vem estar com elas para abençoá-las, para fazer com elas um pacto, para circuncidar o coração, Pai de amor, diante da Tua presença. Senhor, queremos que o Senhor nos melhore, não só maquie a nossa vida, mas nos transforme para a Tua graça, para a Tua glória. Queremos servir a Ti como serviu Abraão. Queremos que aconteça em nossa vida bênção poderosa, mas em razão de termos aceitado a Tua direção. Estamos na Tua presença e queremos Te pedir que Tu levantes a Tua mão para nós e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um bom dia. Feliz sábado para você. Deus te abençoe.